E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje nos estenderemos do capítulo 12 do Evangelho de Lucas até o capítulo 14. O capítulo 12 começa falando sobre muitas advertências e motivações. Cada versículo é uma pérola preciosa que vale muito a pena dedicar ao estudo, inclusive decorar alguns textos muito poderosos. O verso 7, por exemplo, diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O valor do ser humano é colocado em evidência ao percebermos o cuidado de Deus com o ser humano, que é muito mais intenso do que qualquer elemento da natureza, que ele também cuida. E ele faz-nos uma analogia, o Senhor Jesus, dizendo-nos que assim como os pardais têm o que comer e as plantas conseguem se desenvolver, de modo que nem Salomão se vestiu como uma delas, de modo que o Pai Celestial a todos os pássaros sustenta, assim também ele cuida de nós. Inclusive, conforme o texto que citei, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Deus conhece o ser humano nos detalhes, ele sabe os nossos detalhes. Eu gosto muito de um trecho que Ellen White diz que não há uma lágrima que escorra, não há uma folha que caia sem que Deus perceba. É o Deus dos detalhes. Observe o capítulo 12 ainda, só que agora no verso 22, dirigindo-se Jesus aos seus discípulos, acrescentou: portanto, digo a vocês, não se preocupem com a própria vida quanto ao que vão comer, ou com o próprio corpo quanto ao que vão vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo mais do que as roupas. E aí, novamente, ele remete aí aquilo que falei, né? Novamente é colocado em evidência aquilo que falei. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, e por aí vai. O que isso quer dizer? Que você pode pegar toda a sua ansiedade e jogar sobre Jesus, porque ele tem cuidado de nós. O capítulo avança falando sobre a necessidade de estarmos sempre prontos para o desenvolvimento do serviço. Aqui nós temos à disposição neste capítulo coisas extraordinárias, inclusive o assunto novamente vem à tona, uma vez que já estudamos os outros evangelhos, acerca dos sinais do tempo do fim. E eu sempre me refiro aos sinais como um alerta. Se você ver as negras nuvens tomando conta da atmosfera, é sinal que você tem que se preparar para a chuva que está vindo. E quando você observa todos os sinais que estão ao nosso redor, apontados aqui em Lucas 13, em Mateus 24, é para estarmos atentos que o Filho do Homem virá. O Senhor Jesus está regressando. Os sinais, eles não têm poder de transformar a nossa vida. Você tem um sinal vermelho, amarelo e verde. E eles determinam a atenção, siga ou pare. São sinais, mas eles não trabalham mudando a sua vida. Eles apenas apontam o que você deve fazer. Você tem o sinal não dobre à direita, não dobre à esquerda, você tem o sinal de contramão, mas é você que decide se você vai em frente, se você vai realmente obedecer às placas ou não. Sinal de velocidade indicando a velocidade adequada, mas você toma a decisão se esses sinais serão relevantes para a sua vida. Da mesma forma, os sinais colocados em evidência por Jesus Cristo, eles estão ao nosso redor, mas eles não mudam a nossa vida necessariamente. Você tem que decidir em função daquilo que é exibido para você através dos sinais. E aí, qual é a sua decisão? O capítulo 13 fala de uma mulher curada no sábado e o versículo 15 diz assim: o Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento no estábulo e o leva ali para dar-lhe água. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Ou seja, a gente observa que os fariseus estavam mais preocupados com os detalhezinhos do que com o bem-estar das pessoas. E o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Normalmente Jesus ensina a guardar o sábado,
Assim como a gente bebe água no sábado, as necessidades básicas não deveriam ser supridas no sábado só porque é sábado. Ei, no sábado você pode beber água, no sábado você pode ajudar pessoas. Aliás, o sábado é exatamente para isso, para que possamos parar de pensar um pouco em nós mesmos, pensarmos no próximo e, acima de tudo, em Deus. Aí descobriremos o verdadeiro sentido do sábado. Você deixa de fazer todas as coisas que normalmente você faz durante a semana. Durante a semana você se preocupa com seus estudos, durante a semana você se preocupa com o seu trabalho, durante a semana você se preocupa com as suas necessidades pessoais. No sábado você se preocupa só em adorar a Deus, através inclusive do auxílio ao próximo. Você tem aqui a evidência da parábola da porta estreita. Você já sabe, a partir do verso 22 do capítulo 13, que o caminho é estreito, o próprio Jesus avisou, então não espere muitas facilidades. Aliás, a minha mãe sempre diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ou seja, porque no mundo onde o pecado predomina, a salvação seria algo fácil, servir a Deus seria algo extremamente fácil. Se servir a Deus fosse muito fácil, é sinal que isso não causaria nenhum incômodo para Satanás, que por sua vez não tentaria pôr algum tipo de empecilho em nossa vida. Quando tentamos servir a Jesus, muitos empecilhos surgem. É a tentativa do inimigo de fazer-nos desanimar deste caminho que o Senhor nos propôs. É estreito porque nós temos que anular o nosso maior inimigo, que não é o diabo, o nosso próprio eu. Anular o eu é o maior desafio para satisfazer a vontade de Deus, por isso o caminho é estreito, mas é o único que conduz à vida eterna. E embora alguns digam que seja o caminho da escravidão, é verdadeiramente o caminho da liberdade. Escravidão é quando você toma um caminho largo e você é escravo dos seus próprios prazeres, sem conseguir livrar-se de você mesmo. Seguimos aí no capítulo 12, Jesus na casa de um fariseu, a parábola do grande banquete, e encerra com o preço do discipulado. Qual é o preço do discipulado? Seguir a Cristo deve ser a nossa prioridade. O preço do discipulado é negar-se a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, em outro trecho Jesus disse, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí no verso 27 ele diz, e aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Que fique em nossa mente o verso 26, o verso 27, quando Jesus aponta, inclusive, quem é a sua família de fato, aqueles que fazem a vontade dele. Graça e paz, amanhã tem mais, esse é o nosso Superando Bíblico.